Conectando. O Conectando segue com a série de entrevistados e entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado do Piauí. Hoje nós recebemos Geraldo Carvalho, que vai se candidatar pelo PSTU. Ele já está aqui nos nossos estúdios, pré-candidatos, né? Muito boa tarde. Boa tarde a todos aqui do estúdio. É um prazer, estamos à disposição. Bom, e eu não estou sozinho por aqui, tá? Ângelo Carvalho vai conduzir Estamos aqui também. de volta, Pedro, e mais uma vez agradecer aqui a presença do professor Geraldo Carvalho, que já está aí concorrendo às eleições, já com essa, a 9ª vez, já de diversos cargos, né? Aí já foi para prefeito, já foi para o Senado. Governo do estado. Governador. E Só nunca fui eleito, mas esse ano eu acho que tem promessa, viu? Como é que está sendo para o senhor? Porque toda eleição é um momento diferente, é uma posição diferente, são novos eleitores, entra uns e sai outros. Como é que o senhor está vendo essa eleição deste ano de 2026? Bom, então, do ponto de vista das condições de vida da classe trabalhadora, da maioria da população em geral, eu acho que a situação não mudou muito da última eleição para cá. Nós temos no país aliás no mundo, uma crise muito grande do sistema capitalista, e essa crise, o custo dessa crise, o ônus dessa crise recai sobre os ombros da classe trabalhadora e da maioria da população, né? No Brasil, tá aí as guerras no mundo, né? Tá aqui no Brasil a crise econômica que a gente não consegue sair dela desde 2008, e isso se reflete também aqui no âmbito estadual. Então é uma crise que o ônus dela recai sobre os ombros da classe trabalhadora, dos desempregados. Nós temos hoje no país uma força de trabalho de 128 milhões de pessoas, mas nós temos 80 milhões no subemprego ou desempregado. Do Piauí, essa realidade é muito mais gritante. Basta ver que quase 50% da população convive com Bolsa Família, ou seja, metade de um salário mínimo. Então é uma situação que eu diria que para o Piauí só não mudou só não é o mesmo porque em alguns aspectos essa realidade mudou para pior, não é? Então, por isso que o PSTU está no país inteiro, com o nosso pré-candidato à presidência, professor Retz Dias, aqui do Maranhão, aqui no Piauí, para o governo do estado. Nós estamos construindo um programa a partir da realidade dessa maioria da população, um programa que possa responder de forma efetiva às necessidades dessa maioria, né? Então, o nosso objetivo central é unificar a classe trabalhadora, os pequenos proprietários do campo, da cidade, os desempregados, os aposentados, a juventude, né, que não tem perspectiva, unificar isso em torno de um projeto de poder, de um projeto de governo, para que a gente possa ter um governo no Brasil e no Piauí que responda às necessidades da maioria da população, que é a classe trabalhadora, que é quem produz a riqueza nesse estado, nesse país. Produz, mas não usufrui dessa riqueza, porque a riqueza está sendo concentrada e monopolizada por algumas famílias, né? Você vê o caso do Piauí, são 5, 6 famílias que controlam economicamente o estado e politicamente o estado. Se você for, por exemplo, para o governo do estado, são 5 famílias: família Lima, família Castro, família Sampaio, família Dias, família Tágira, agora com Rafael. São essas famílias que juntam aí em torno de 10, 12 partidos, fazem uma aliança, assumem o controle do estado, o cofre, né, o orçamento do estado, e vão governar para elas mesmas, enquanto a maioria da população, sofre com a falta de saúde pública, de atendimento na saúde com qualidade, falta de educação com qualidade, falta de creche para as crianças, falta de transporte público, né, coletivo.
Quer dizer, as terras do nosso estado estão sendo entregues ou para o agronegócio, ou para os grandes projetos de mineração, de energia eólica e solar, né? A população do campo está sendo expulsa para a cidade, porque é o estado que mais fecha escolas no campo, nas comunidades. Fechando uma escola na comunidade, aí o desmonte daquela comunidade, exatamente para expulsar a população de lá, né? As populações indígenas, quilombolas, camponeses tradicionais, expulsa essas populações de lá para as grandes cidades, que vêm para a periferia das cidades e com isso enfrentar uma vida muito mais difícil aqui. Então nós estamos construindo um projeto, um programa que possa enfrentar essa realidade e apontar uma outra direção, né? Que a gente desprivatize o Estado, né, que a gente revogue, por exemplo, uma das principais medidas nossas é a revogação imediata de todas as PPPs em andamento. É preciso tirar as empresas de dentro do Estado e é preciso colocar o orçamento do Estado à disposição da população. Queremos construir um governo que traga a população para decidir, junto com o governo, sobre onde investir 100% do orçamento. Onde investir? É em saúde? É em escola? É educação de um modo geral? É em estrada? É na reforma agrária? É preciso, por exemplo, tomar de volta as terras griladas pelo agronegócio e colocar essa terra à disposição da população que mora no campo e que precisa produzir a sua existência e da sua família lá. Professor, já pegando esse gancho, em outras oportunidades, o senhor já falou que caso eleito, né? Gostaria de fazer, de fato, uma gestão, um governo do Estado socialista, de fato, né? Mas o governo o Piauí já vem sendo gerido aí por governos de esquerda. Quais seriam as características que o senhor pretendia trazer para que, de fato, o Piauí fosse uma gestão socialista, digamos assim? Olha, rapaz, essa questão do governo de esquerda, né? Nós somos hoje oposição de esquerda ao governo Lula e ao governo Rafael. Nós somos oposição de esquerda. E nós somos críticos à extrema-direita. Portanto, nós somos oposição de esquerda à extrema-direita e ao governo Rafael e ao governo Lula. E entendemos que um governo, né, que pavimente, que construa as condições para apontar para uma sociedade socialista, precisa do Estado. Precisa começar transformando o Estado, colocando o Estado a serviço da população, da maioria da população. Por exemplo, é preciso reestatizar as empresas privatizadas. Porque hoje, tanto essa esquerda que você fala, que para nós é a esquerda do sistema, como a extrema-direita, que no caso representada pelo pré-candidato Joel e Ciro Nogueira, ou Ciro Master, né, como queira. Essas duas candidaturas, pré-candidaturas, na verdade, representam os interesses dos ricos, dos grandes proprietários urbanos e rurais. Né? Não representam eles querem menos Estado para a população, mais Estado para o setor privado. E nós queremos inverter. Colocar o Estado a serviço dos interesses da maioria. É mais Estado. Por isso que nós vamos revogar as PPPs, reestatizar todas as empresas privatizadas. Por exemplo, a Gespisa é a primeira, porque é um crime que esse governo cometeu, entregar o fornecimento de água, de saneamento básico para as empresas privadas ganharem dinheiro às custas da população pobre. A privatização significa, na verdade, piorar a qualidade do serviço, a tarifa fica mais cara, o serviço fica mais caro para a população, né? Os trabalhadores do setor sofrem mais, com salários reduzidos, com menos direitos, com mais precarização, e só os donos das empresas é que vão ganhar dinheiro, ficar ricos com isso. Então não é correto isso. Então nós queremos construir um governo, sabemos, com os trabalhadores, com a classe trabalhadora, né, e governar junto com ela, para a maioria da população. Professor, uma das maiores bandeiras que o senhor levanta é a dos trabalhadores. Eu gostaria de saber, em relação aos programas sociais do governo federal, que se fundem aos programas do governo estadual, as convenções quando a gente fala-se do já Bolsa começaram, Família. e com Muitos elas trabalhadores chega também hoje não a hora querem de transformar trabalhar os porque tem acordos medo de perder o bastidores Bolsa em Família. decisões Como é que você vê oficiais. esse ponto de vista Mas, das pessoas, em um dos trabalhadores que
hoje não querem trabalhar com medo de perder o Bolsa Família? Olha, na verdade os trabalhadores estão jogados a uma condição de trabalho muito precária, um salário reduzido, condições de trabalho sem direitos, né? E sob essas condições é que os trabalhadores estão se recusando a trabalhar. Mas não seria mas isso não seria uma opção do trabalhador, já que tem oportunidade de trabalho, quando aparece oportunidade de trabalho, ele recusa porque tem medo de perder o Bolsa Família? Porque o salário é muito baixo, ele sabe que aquele salário não vai dar para ele sobreviver. Então, muitas vezes, ele recorre a esse artifício. Agora, se o salário fosse um salário que desse para ele se manter, uma família de 4 pessoas, né, para garantir aquilo que está estabelecido na Constituição, né, garantir moradia, garantir transporte, garantir saúde, educação, alimentação, lazer, cultura. Se fosse um salário nessas condições, com certeza e com direitos, ele preferiria ter a sua carteira assinada com esse salário, com todos os direitos e garantias. Professor, as condições seriam muito melhores. E aí não seria necessário o Bolsa Família, porque esse Bolsa Família que está aí, ele não dá para uma família sobreviver. Ele não dá para ninguém sobreviver. Na verdade, o Bolsa Família hoje, para as pessoas ditas vulneráveis que estão fora do mercado de trabalho, deveria ser no mínimo, um salário mínimo. E qual que seria o valor desse salário mínimo? E da onde é que se tiraria esse dinheiro para ter esse salário mínimo, ao qual eu gostaria de saber do senhor, o valor que o senhor acha que hoje seria necessário para um trabalhador? O salário mínimo para o Bolsa Família hoje seria o salário mínimo nacional. Não, sem ser pelo Bolsa Família, mas para o próprio trabalhador. Isso. O que é que o DIEESE diz? O que é o DIEESE? O Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, que é conhecido no país inteiro e que faz essa pesquisa e essa contabilidade. Um salário mínimo para atender aquilo que a Constituição Federal estabelece, para garantir aquilo, ele gira em torno de R$ 6.500 a R$ 7.000. Esse é o salário mínimo. Evidentemente, você não vai jogar o salário mínimo de uma vez para esse patamar, não. Mas você pode ter isso como meta, né? O salário do professor hoje no Piauí é R$ 4.000, R$ 4.000 e poucos reais. Não chega, é quase a metade desse salário mínimo necessário, segundo o DIEESE. Então é impossível um professor... Tem servidor público do estado do Piauí, da prefeitura aqui de Teresina também, que recebe menos de um salário mínimo. O salário mínimo hoje atual de R$ 1.600. Isso é inaceitável. Então, é preciso que haja um reajuste geral nos salários, né, dos trabalhadores. É preciso que se ponha fim na terceirização, porque isso é precarização do trabalho. Portanto, nós estamos defendendo uma efetivação geral dos terceirizados, tá certo? E é preciso acabar com a escala 6x1. Essa é uma meta e é uma política central nossa. Acabar com a escala 6x1, porque isso vai gerar mais postos de trabalho e vai dar melhores condições de vida também para quem está no mercado de trabalho. Professor, atualmente na corrida pelo Palácio de Karnak, a gente tem aí partidos de esquerda, PSTU, PSOL, entre outros, PCO. Há algum tipo de dificuldade da esquerda em, por exemplo, formar uma aliança forte para concorrer aí ao Palácio de Karnak? Há alguma dificuldade nesse diálogo desses partidos de esquerda? Olha só, quando a pré-campanha começou, lá no começo do ano, ali por março, abril, por aí, apareceram 14 pré-candidatos. Hoje já só tem 10. E nós vamos chegar na eleição talvez com 5, porque na verdade a maioria são representantes de siglas de aluguel, certo? Que vão se juntando ou valorizando o seu passe para depois se juntar aí às grandes máquinas eleitorais, tá certo? Quando você fala da esquerda, dos candidatos da esquerda, nós dizemos o seguinte: o PSTU é oposição de esquerda ao governo Lula
ao governo Rafael e é crítico extremo da extrema-direita. Me diga uma coisa, os outros pré-candidatos da esquerda, eles já disseram aqui para você que eles são oposição de esquerda ao governo Lula e ao governo Rafael? Se eles não disserem isso, então eles não representam de fato a esquerda mais autêntica, radical, que tem como objeto fazer uma revolução socialista nesse estado desse país. Construir um estado e um país, né, que favoreça e desenvolva as condições de vida e a qualidade de vida da maioria da população. E professor, e num possível segundo turno para presidente, qual é a sua posição entre, supomos que ficaria em segundo turno aí o Lula e Flávio Bolsonaro, qual seria a sua tendência? Não, nós ainda estamos no primeiro turno, nem começou a campanha eleitoral. Mas num possível segundo turno? Não, nós vamos enfrentar um passo de cada vez. Vamos percorrer o caminho que tem que ser percorrido. Nós vamos fazer a nossa pré-campanha primeiro, a partir do dia 16 de agosto. Vamos fazer a campanha com muita seriedade, com muito pé no chão, né? E quem sabe no segundo turno a gente estará por lá e aí nós vamos ter que, né, redefinir as coisas. O senhor falou aí, só para concluir essa parte aí de campanha, o senhor falou aí que tem muitos acordos e que no final ficaria os 5. O senhor estaria dentro dos 5? Com certeza, porque hoje nessa campanha, na verdade, nós temos 2 projetos. De verdade, nós temos 2 projetos que são antagônicos. Um projeto defendido pelo Rafael, pelo Joel e seus satélites, que é o projeto dos ricos, dos bilionários, né? E um projeto defendido por Geraldo Carvalho, pelo PSTU, e o Restes Dias, professor Restes Dias, pré-candidato à presidência. Esse projeto é o projeto da classe trabalhadora. É o projeto dos pequenos proprietários, é o projeto dos desempregados, das mulheres, da população negra, da população indígena, daqueles que querem sobreviver, querem viver, né, do seu trabalho, mas não têm condições de fazer isso porque os bilionários impedem. Professor, a gente está chegando no final da nossa entrevista, né, para o tempo ser igual para todos os pré-candidatos. Queria agradecer demais a sua presença aqui. Hoje nós entrevistamos o professor Geraldo Carvalho, do PSTU. Agora fica um espaço para suas considerações finais. O senhor mandar seu recado também. Tá certo. Eu quero agradecer também o espaço, muito importante, né, e espero que a gente consiga manter esse espaço aberto no final dessa pré-campanha, durante a campanha também, para que a gente possa dialogar com a população do Piauí, com a classe trabalhadora, de um modo geral, sobre a sua realidade. E eu acredito, eu conheço de perto a realidade da classe trabalhadora e do povo pobre do Piauí. Eu conheço de perto e sei que é possível mudar, mas não será possível mudar sozinho. Nós precisamos construir uma forte unidade social, uma aliança social, né, para fazer essa transformação. Mais uma vez agradecer aqui o professor Geraldo Carvalho, do PSTU.